Olá a todos, vamos agora apresentar o nosso trabalho intitulado CRISP-EDM, uma proposta de adaptação do modelo CRISP-DM para a mineração de dados educacionais. Com a evolução contínua da mineração de dados, alguns esforços foram feitos buscando estabelecer normas e padrões na área, tanto por iniciativas acadêmicas quanto pela indústria. A maior parte desses esforços foram centrados na definição de uma linguagem para a mineração de dados que possa ser aceita como padrão, da mesma forma que o SQL foi aceito como padrão para banco de dados relacionais. Diante dessa necessidade, um consórcio liderado por várias empresas, consumidoras e fornecedoras em potencial de serviço de mineração, com a participação de mais de 200 usuários da área, começou, ainda na década de 90, a desenvolver o CRISP-DM. O CRISP é um acrônimo de Cross Industry Standard Process for Data Mining. A sequência de fases desse processo não é obrigatória, e a ideia é que fosse um modelo de mineração de dados não proprietário, neutro, documentado e disponível livremente. Em muitas pesquisas feitas com empresas e usuários, o CRISP-DM ainda é o padrão para o desenvolvimento de projetos de mineração de dados e descoberta de conhecimento. Esse campo avançou bastante, nesses 20 anos de ciência de dados, e é agora o modelo preferido, o método preferido na mineração de dados. Com a consolidação desse método para o processo de data mining, isso é uma consequência natural que os processos de mineração de dados em contextos educacionais também possam se valer desse percurso metodológico para uma melhor efetivação em projetos de mineração de dados. No nosso caso, nós apresentamos uma proposta de adaptação do CRISP-DM para a mineração de dados educacionais. Vamos falar então desse processo de adaptação do CRISP-DM para o CRISP-EDM. Para melhor adequação ao contexto da mineração de dados educacionais, então esse processo do CRISP-DM foi adaptado para um contexto, um cenário de dados educacionais e intitulado agora de CRISP-EDM. Essa figura mostra o ciclo de vida de um projeto de mineração de dados educacionais, a qual também consiste nas 6 fases de acordo com o processo original. Cada etapa do CRISP-EDM contempla técnicas e abordagens devidamente adequadas ao domínio educacional que está sob análise. Algumas das etapas podem, então, ser divididas em etapas menores para também permitir o melhor desenvolvimento das mesmas. E a sequência de fases ela não é obrigatória, podendo ocorrer a transição para diferentes fases, dependendo do resultado de cada uma delas. E essas setas indicam as mais importantes e as mais frequentes dependências entre as fases. O ciclo externo da figura simboliza o ciclo natural da mineração de dados. Um processo de mineração de dados continua após a solução ter sido desenvolvida, como, por exemplo, com a validação e atualização dos modelos desenvolvidos ou atualização de modelos ou soluções que foram implementadas. A etapa 1, no caso de um projeto educacional, o negócio ou domínio é uma das fases mais importantes do processo. É nessa fase que é feito o levantamento das problemáticas educacionais da instituição para as quais se deseja buscar soluções por meio da mineração. Pode ser um ambiente de e-learning de uma universidade, dados do Exame Nacional de Estudantes do Ensino Médio, dados do Sistema de Gestão Acadêmica, entre outros. E aí conhecer bem o domínio pode ajudar na definição dos objetivos da mineração e na escolha apropriada de variáveis que serão coletadas para o processo. Essa etapa também pode ser realizada durante a fase de justificativa e na análise da literatura, com o entendimento do domínio a ser explorado e do principal problema a ser tratado com a mineração de dados educacionais na pesquisa. Em um projeto de EDM, a etapa 2 pode acontecer, por exemplo, na análise inicial dos dados de um ambiente de aprendizagem ou na compreensão dos dados produzidos por um censo escolar. É importante e recomendável também que, sempre que possível, essa escolha de dados seja a partir de alguma teoria educacional já consolidada, para que possa ter o respaldo dessas escolhas das variáveis. Como, por exemplo, eu posso pensar nas variáveis comportamentais baseadas na teoria da distância transacional, de Moore, ou da autorregulação de aprendizagem, de Zimmermann. Em um contexto educacional, essa etapa de preparação de dados pode envolver, normalmente, a junção das bases de dados, a extração, a transformação e limpeza das variáveis para a construção das tabelas que serão analisadas. Como exemplo, a gente pode ser necessário uma limpeza dos dados dos logs de acesso dos alunos no ambiente virtual, transformação de notas de estudantes, que são variáveis contínuas em conceitos, em variáveis discretas. E aí nós podemos ter problemas como diferentes bases ou versões de ambientes, gerenciadores de banco de dados, e aí isso exige um cuidado no tratamento e na unificação desses dados para não comprometer a integridade dos mesmos. A etapa 4,
a modelagem, né, nessa etapa são definidas as técnicas de modelagem dos dados, especificamente um conjunto de algoritmos de aprendizagem de máquina, bem como seus ajustes, né, ou parâmetros. Por exemplo, pode-se definir um modelo de previsão de tendência à evasão de alunos na EAD, ou então a definição de agrupamento de alunos de acordo com suas características de interação em ambiente virtual. O que acontece é que, geralmente, a gente faz uma opção pelos parâmetros default nos algoritmos de mineração, e à medida que o processo avança, os resultados preliminares forem obtidos, a gente pode promover alguns ajustes nesses parâmetros, no sentido de se buscar um refinamento nos resultados finais, ou mesmo estabelecer comparativos entre os algoritmos disponíveis para a tarefa. A etapa 5, avaliação do modelo, deve-se verificar como os modelos desenvolvidos com as técnicas de mineração são executados nos dados reais. É importante validar os modelos de mineração, entendendo suas qualidades e características antes de implantá-los em um ambiente de produção. Um exemplo dessa etapa, em um contexto educacional, seria avaliar se os modelos preditivos de desempenho de alunos atendem às taxas de acurácia, de precisão, de recall, que são aquelas métricas, né, que são muito divulgadas na literatura. Se essas métricas elas são compatíveis com outros trabalhos ou com resultados esperados. Ou então, se as regras de associação geradas de acordo com o perfil dos alunos em e-learning possuem índices de suporte e confiança satisfatórios. A etapa 6 ocorre a implementação da solução educacional. E aí, na EDM, pode ser feito, por exemplo, a partir do uso de plugins ou módulos de sistemas que realizam tarefa de mineração na plataforma de dados educacionais. E aí pode apresentar de maneira simplificada, e geralmente por meio de relatórios ou dashboards, os resultados da aplicação dos modelos dos dados, auxiliando, então, a tomada de decisão que resulta em intervenções para a melhoria do processo educacional. Diferente do modelo clássico do CRISP-DM, onde o conhecimento gerado pode ser destinado somente a especialistas do domínio estudado, ou mesmo somente para os analistas de dados, no processo de EDM é importante que o conhecimento obtido possa ser disponibilizado e validado por diversos atores no processo educacional, implicando também uma validação da implantação nessa última etapa, sendo essa a principal demanda hoje para a adaptação do CRISP para a EDM. Então, a implantação pode ser finalizada com a validação desses instrumentos. Como forma de validar a adaptação do CRISP-DM para o CRISP-EDM, tal proposta de adaptação foi apresentada e aprovada em 2 teses de doutorado, cujas referências estão no trabalho original, sendo também adotada em trabalhos posteriores, sem que, entretanto, tal método fosse tão detalhado quanto nesse trabalho. A geração de dados em ambientes educacionais, seja de ensino ou gerenciais, tem contribuído de maneira significativa para a obtenção de conhecimentos importantes nesse contexto. É evidente que o uso de técnicas de mineração de dados em contextos educacionais oferece oportunidades para educadores e pesquisadores obterem conhecimentos úteis e relacionamentos mais interessantes entre as variáveis em grandes conjuntos de dados. O modelo CRISP-EDM, pelas suas características, oferece possibilidades de integração de equipes multidisciplinares, além de oferecer um padrão, né, já bem consolidado, já bem estabelecido na área. Vale ressaltar que as técnicas de EDM devem vir embutidas em aplicações computacionais de fácil uso, e aí com interfaces amigáveis, com ferramentas de visualização, de modo a proporcionar aos usuários, sem os conhecimentos específicos, maneiras transparentes de se beneficiarem das capacidades descritivas e preditivas da mineração. Então, os resultados da mineração têm que ser totalmente transparentes e legíveis para qualquer ator do processo educacional. Não adianta a gente entregar para ele métricas ou indicadores que são difíceis de traduzir. E aí a última etapa do CRISP-EDM deve contemplar essa implementação e apresentação de resultados, seja em gráficos, seja em tabelas, seja em dashboards. O CRISP-EDM surge, então, como uma proposta complementar ao processo original, direcionando esse consolidado percurso metodológico para ambientes de dados educacionais. A gente quer agradecer ao Laboratório Evante, Tecnologias Educacionais, à Universidade Federal do Vale do São Francisco, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí a gente deixa agora o espaço para dúvidas. Um abraço a todos.